Hoje vamos falar aqui no vídeo um pouco sobre o conceito de trabalho de forças na física mecânica. A gente vai abordar um pouco sobre as definições, sobre algumas equações e aplicações desses conceitos no dia a dia. E para isso a gente vai utilizar primeiramente um recorte de uma tabela. Essa tabela ela foi feita pelo Vegard para uma tese de doutorado numa universidade lá na Noruega, uns anos atrás. Ele tinha como objetivo, com uma tabela sobre a física mecânica, fazer estudos sobre a metodologia de ensino para alguns alunos. E para o nosso vídeo eu fiz um recorte da tabela para abordar justamente o tema de trabalho. E, bom, primeiramente a gente vai desconsiderar para o curso de Física 1 os dois últimos retângulos, que eles não envolvem conceitos trabalhados no nosso curso. E, bom, dando continuidade, primeiro a gente vai falar um pouco sobre a definição de trabalho. A gente pode entender que trabalho, ele é uma transferência de energia de um corpo para um sistema, ou de um sistema para um corpo, vice-versa. Isso tudo em virtude da aplicação de uma força. Para isso, a gente consegue quebrar o trabalho em dois casos, tanto para uma força constante quanto para uma força variável. Quando a gente aborda e estuda uma força constante, a gente, para calcular o trabalho, consegue utilizar um produto escalar entre o vetor força e entre o vetor deslocamento do corpo do sistema. E bom, por se tratar de um produto escalar, a gente vai ter um ângulo entre esses dois vetores, e para isso a gente consegue calcular utilizando o módulo desses dois vetores e multiplicando pelo cosseno do ângulo entre eles. Bom, além disso, quando a gente utiliza uma força variável, a gente não consegue calcular através de um produto escalar. Dessa forma, a gente vai ter que fazer uma integração. Essa integração seria desde o ponto inicial até o ponto final, integrando a força no diferencial desse deslocamento, né? E, bom, isso tudo é para o trabalho, como ele é uma transferência de energia, ele é calculado em joules também. E, bom, agora, para a gente abordar alguns casos importantes, a gente vai utilizar e estudar um pouco mais sobre a aplicação de trabalho em forças constantes. Bom, um dos casos importantes que a gente pode estudar seria um de forças opostas ao movimento. Quando eu estou falando que é uma força oposta ao movimento, eu estou querendo dizer que o ângulo formado entre a força e o vetor de deslocamento, ele vai ser maior que 90 graus. E para qualquer ângulo maior que 90 graus, o cosseno desse ângulo vai ser negativo. Então, quando a gente calcula o produto escalar desse trabalho com uma força oposta, como a gente está multiplicando pelo cosseno desse ângulo, esse produto vai dar negativo. Ou seja, quando a gente está trabalhando com forças opostas ao movimento, o trabalho dessa força vai ser negativo devido ao ângulo entre os dois vetores. Agora, quando a gente trabalha com forças perpendiculares ao movimento, eu quero dizer que o ângulo formado entre a força e o deslocamento é 90 graus. Só que o cosseno de um 90 graus, ele vai ser zero. Então, quando a gente calcula o trabalho de uma força constante perpendicular ao movimento, pelo fato do cosseno de 90 ser zero, esse produto vai dar zero. Então, eu quero dizer que uma força que está perpendicular ao movimento, ela não exerce trabalho. Ela não consegue fazer nenhum tipo de transferência de energia para esse sistema. E bom, como eu já tinha falado para vocês que trabalho é uma espécie de transferência de energia, então disso a gente consegue tirar um outro teorema, um outro conceito muito importante para a física mecânica, que é o teorema de trabalho-energia. Como eu falei para vocês, por ser uma transferência de energia, no caso, está ocorrendo uma variação da energia cinética desse sistema. Então, a depender de como essa força ela é aplicada, isso vai ou aumentar ou diminuir a energia desse sistema, o que acarreta, consequentemente, ou no aumento ou na diminuição da velocidade desse sistema. E isso tudo a gente pode descrever através da equação acima, que o trabalho de uma força vai ser igual à variação da energia cinética, e como eu falei anteriormente, isso acarreta tanto no aumento ou numa diminuição da velocidade, dependendo de como essa força é aplicada.
E esse é um dos conceitos mais importantes que a gente consegue abordar utilizando o trabalho para o dia a dia. E para finalizar, a gente vai estudar agora um pouquinho sobre um caso que ocorre praticamente em todo momento no cotidiano. Ah, esse caso seria o deslocamento de êmbolos por gases. Por exemplo, em pistões de motores, né, de veículos no geral. O que acontece aqui é que você vai ter um pistão que ele vai ser movido pelo trabalho de um gás. Porque você vai ter, por exemplo, num cilindro, um gás num estado inicial, e esse gás vai ser esquentado. A partir do momento que esse gás é esquentado, vai ocorrer uma expansão isobárica, ou seja, vai ter um aumento de volume, um aumento de temperatura numa pressão constante. Como teve um aumento de volume, esse êmbolo ele teve um certo deslocamento. Então, no geral, esse gás exerceu um trabalho, ele aplicou uma força que foi responsável por deslocar esse êmbolo. Então, essa é uma das aplicações mais recorrentes de trabalho no dia a dia que a gente vê ocorrendo a todo momento. E, basicamente, a gente tem isso sobre trabalho, né? Esses conceitos mais simples a serem abordados.